Bom dia a todas e todos, aqui do nosso grupo de infrações tributárias da Fundação Getúlio Vargas, UNEF. Para que nós comecemos os nossos trabalhos, vou fazer o disclaimer em relação às nossas responsabilidades e a Fundação GV. As manifestações por integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas e por convidados que participam dos eventos e transmissões online representam exclusivamente as opiniões dos seus autores e não necessariamente a posição institucional da FGV. Reiteramos também que todos aqui presentes concordaram em participar desse evento de forma espontânea e, com isso, autorizam o uso de sua imagem para essa transmissão, que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da Fundação Getúlio Vargas. Hoje nós vamos continuar dentro daquele processo que vínhamos discutindo, né, do nosso projeto de lei complementar. Esse tema das infrações, ele, de fato, tem assumido uma relevância dentro do cenário nacional. De fato, todos os atores e atrizes do direito perceberam, né, a relevância que isso tem hoje dentro, inclusive, dessa chamado contencioso tributário nacional, né? As multas têm um grau de relevância inacreditável. Qualquer levantamento que se ouve, se percebe que mais das vezes o montante das multas tem ultrapassado o montante das obrigações principais, né? Então, conhecer a doença é importante, mas buscar aí os remédios eficientes para isso é mais ainda. Esse é o trabalho que estamos aqui nos dedicando. Hoje, como falamos no final da última reunião, a gente estava muito dedicado à questão da contumácia, porque a contumácia, dentro desse cenário de infrações, tem ganhado muita relevância, na medida em que, agora há pouco mesmo o Gabriel lembrava, além da aplicação de multas, e multas às vezes agravadas, multas às vezes isoladas, com todos aqueles adjetivos que as multas gostam de ter no Brasil, né? Eu acho que a multa, no direito tributário, pelo menos, deve ser aquilo que mais tem adjetivo que eu possa ter, né? Uma coisa impressionante. Mas, além das multas, como eu dizia, você tem também a submissão a regimes especiais de tributação. Até o nosso querido Wellington mandou para a gente um precedente no Tribunal de Justiça, mantendo, né, um regime especial de tributação, numa hipótese em que o contribuinte descumpria, e provavelmente usando a palavra contumácia, né, certas obrigações, aí no caso provavelmente a obrigação principal mesmo de recolher o ICMS, né? Além de regimes especiais de tributação e de multa, há também, muitas vezes, aquelas sanções políticas, um termo usado por uma jurisprudência um pouco mais antiga, né, mas que era bastante comum, né, que você não poderia inviabilizar o funcionamento de um estabelecimento ou de uma empresa porque ela era inadimplente fiscal, né, que isso não seria um instrumento válido. Mas essa questão também das chamadas sanções políticas não é uma questão tão simples, né, e já vi julgados mais recentes do Supremo Tribunal Federal no sentido de que essas sanções políticas podem ser aplicadas em algumas hipóteses. Não sei se vocês se lembram aqueles casos dos cigarros, né? Onde você tinha vários cigarros, sendo vários fabricantes de cigarro, uma prática, eu não vou usar o nome do país porque não seria adequado, mas uma prática de não recolher de forma contumaz impostos, né? E aí a concorrência desleal em relação a um produto que já tem vários aspectos bastante discutíveis, né, em relação à saúde pública e tudo mais, mas também com um grau de sonegação extremamente elevado, implicaria na necessidade da aplicação de um regime de tributação mais, eu diria, firme, no sentido de garantir a arrecadação não só de ICMS, como de IPI, no caso. Então, esse é um caso onde a jurisprudência do Supremo inovou já há alguns anos isso, mas muito menos anos do que essa jurisprudência passada, que simplesmente não permitia, né, a aplicação de sanções políticas nesse sentido, né, de inviabilizar a própria operação. Mas, parando por aqui e passando a palavra ao Gabriel, que fez aí, junto com o time, um trabalho bastante interessante que ele vai falar para a gente sobre esse Instituto da Contumácia, né? Gabriel, por favor. Muito obrigado, Júlio. Bom dia. Preparei aqui um pequeno levantamento de algumas legislações, até baseado na nossa última discussão, para tentar vamos chegar numa linha mestra, no que atualmente se trata, a legislação trata como devedor contumaz,
e, com base nisso, ver o que a gente pode aproveitar. Não necessariamente o que tem hoje é de todo mal, né? De todo bom. Mas, como estamos aqui, como diz o professor Eurico, brincando de Deus, vamos partir de alguma matéria-prima aqui que pode ser um caminho. Então, começa aqui pela legislação do Estado de São Paulo, essa daqui é a lei que trata do programa Nos Conformes, programa de conformidade de contribuintes aqui em São Paulo, e ela traz aqui já a possibilidade de enquadrar o devedor contumaz em alguns regimes de acompanhamento especial. Então, o que ele define aqui? Ele tenta trazer critérios objetivos, enquadrando pelo menos um deles, torna-se devedor contumaz. Então, possuir débitos declarados e não pagos, e aí já inscrito ou não em dívida ativa, em 6 períodos de apuração, consecutivo ou não, nos 12 meses anteriores. Então, pega-se um spread de um ano, metade dele o contribuinte declara e não paga o imposto, há contumácia. Ou se ele possuir débito inscrito de dívida ativa em valor superior a 40 mil FESPs, que nesse ano está em torno de, acaba sendo equivalente a 1.300.000 reais, e que corresponda a 30% do patrimônio líquido ou mais de 25% total suas saídas em 12 meses. Aqui eu já aponto, e a gente vai ver em outros estados também, uma crítica pessoal que eu tenho a isso. Bom, quanto ao débito declarado não pago, me parece até razoável, é uma situação que a jurisprudência já consolidou como uma verdadeira confissão de dívida, o contribuinte no autolançamento confessa o débito, constitui o crédito tributário e já tem a obrigação de pagar. Não pagou, débito declarado não pago e confessado, até já passível de execução fiscal sem a necessidade de qualquer lançamento de ofício adicional. Agora, quanto à questão da exigência existência de débitos inscritos de dívida ativa, aqui começam algumas provocações. Primeiro, ele coloca um valor superior a 1.300.000. Será que, às vezes, o pequeno contribuinte vai chegar a 1.300.000 de débitos inscritos em dívida ativa? Às vezes, o valor menos que isso, se chegar a 800.000 reais, já é alguma coisa que para ele, já está ganhando vantagem frente aos outros concorrentes de porte igual. Para uma grande empresa, 1.300.000, sinceramente, não é nada. Muitos aqui já viram na prática, tanto como advogado, ou no caso do Wellington, como julgador, autos de infração com valores muito maiores do que isso daqui. E que não necessariamente vai corresponder a 30% do patrimônio ou 25% das operações. Então, esses critérios objetivos, números que não tem que ser muito objetivos, deixa um pouco um pé atrás. Eu acho que colocar o débito baseado até no percentual do patrimônio líquido, das receitas, dá um ar de uma certa significância, mostra que aquela contumácia está gerando uma vantagem. Por exemplo, alguém que deixa de pagar tributos em 30% do seu patrimônio líquido, parece estar tendo um certo ganho em cima da inadimplência tributária. Mas é a primeira provocação que eu faço aqui já para ficar na cabeça de todos. Em Santa Catarina, ele também traz de uma forma bastante semelhante, deixar de recolher o imposto declarado, estando inscrito no endividativo, só que aqui no período, 8 períodos de apuração dentro dos 12 meses. E ele também traz um valor superior a 1 milhão. Também já começa a me trazer um certo desconforto. Eu posso, dependendo do porte do contribuinte, ficar sem pagar o imposto em 8 meses, o valor dele pode não chegar a 1 milhão. Mas ele está se mostrando um devedor contumaz. Que afinal, dentro de um período de 12 meses, de um ano, ficar 8 meses sem pagar imposto declarado, praticamente o ano inteiro ele não está pagando imposto. Pode não chegar a 1 milhão pelo porte dele, mas, na minha visão, ele é um devedor contumaz. Ou também tiver débitos inscritos em dívida ativa em valor superior a 20 milhões. Aqui entra outro ponto. Tem empresas que simplesmente os débitos não vão chegar a 20 milhões, mas que, para o porte da empresa, é substancial. Para outros, às vezes, tem empresas de grande porte que têm uma inscrição em dívida ativa de mais de 20 milhões, dentro de um universo de contencioso que ela carrega. É claro, aqui também tem o escopo, acabei não trazendo as outras disposições, mas essa norma de Santa Catarina também visa, me parece, colocar um corte de valor,
para trazer um esforço extra do fisco. Então, colocar um contribuinte, um devedor contumaz, num determinado acompanhamento especial ou coisas do tipo, parece que a legislação falou, bom, eu não quero olhar o pequeno. Ele pode até ser um devedor contumaz, mas é muito pequeno para eu mover a máquina pública. Talvez seja essa a ideia por trás da legislação. Mas como estamos trazendo aqui para uma nova realidade, e até no âmbito nacional, talvez seria interessante pensar em alguns outros parâmetros. No Paraná, ele também traz o deixar de recolher o ICMS declarado, aqui também no período de 8 meses, mas não colocando o valor, ou que tem um crédito tributário escrito em dívida ativa em valor superior. Aqui, ó, 30% de patrimônio ou 30% de faturamento anual declarado na GIA ou na FD. Esse já me parece uma solução que me agrada um pouco mais. Ele não fica se apegando a valores, mas ele não se apega a valores fixos, mas ele realmente aloca ali para a realidade de cada contribuinte. Até um paralelo aqui, se a arrecadação tributária tem que levar em conta a capacidade contributiva, que não a definição de ponto máximo levar em conta a capacidade contributiva também, de certa forma. Aqui um critério mais subjetivo, olhando patrimônio ou faturamento. A legislação do Estado da Bahia, aqui em homenagem ao nosso amigo Wellington, traz a inadimplência em 3 meses consecutivos alternados, né? Traz um período muito mais curto, e débitos inscritos em dívida ativa, e aqui sem exigibilidade suspensa, superior a R$ 500.000, e desde que ultrapasse 30% de patrimônio líquido ou 25% de faturamento. Aqui, apesar dele trazer o valor do débito a ser inscrito em dívida ativa e vinculando também de forma cumulativa a proporcionalização ali do patrimônio líquido, ele determina que esses débitos não estejam sem exigibilidade suspensa. Me parece uma cautela interessante do legislador, porque ter o débito inscrito em dívida ativa não necessariamente um demérito. Eu posso ter sido autuado, tive uma discussão administrativa, perdi no administrativo, esse débito foi inscrito em dívida ativa e eu quero questioná-lo judicialmente via embargos de execução. Então, essa é uma possibilidade. Eu garanto o débito está garantido. Não dá para simplesmente acusar de contumácio porque eu tenho débito inscrito em dívida ativa. Então, essa é uma louvável cautela aqui do legislador da Bahia. Quanto ao Espírito Santo, é o que ele traz uma definição inicialmente mais ampla no caput, é o devedor que reiteradamente deixar de recolher o imposto devido na forma dos prazos regulamentares, mas depois o parágrafo primeiro deixa muito claro, que é o que deixar de recolher durante 5 meses ao longo 5 meses consecutivos ou não, e tenha débito inscrito em dívida ativa superior a 3 vezes o montante do seu patrimônio líquido. Então, aqui ele já joga algo um pouco maior, um critério não... Os outros, eles pegavam parcela do patrimônio líquido para baixo, 25%, 30% nessa faixa. Esse não. São débitos que precisam superar o patrimônio líquido. Quanto a Lagoas, também deixar de recolher o imposto declarado. Então, ele traz 3 meses, se ele tiver algum regime tributário, tratamento diferenciado favorecido, ou 6 meses nos demais casos. Parece que essa divisão é algo razoável, até dentro de todas as discussões que a gente vem fazendo para penalidades diferenciadas ou descontos diferenciados para devedores de menor porte, por exemplo, do simples, versus os demais casos. Do simples, por ser um regime mais simplificado, uma empresa menor, é algo mais, apesar de não ser tão trivial o cálculo do simples, é algo mais simplificado que uma apuração completa de todos os tributos. Então, esse devedor ficar 3 meses sem pagar é um pouco mais grave do que um grande contribuinte ficar 6 meses sem pagar com toda a apuração a ser feita. Ou ainda, ele separa ou deixar de recolher por 2 meses o ICMS devido por substituição tributária. Ou ainda, uma terceira possibilidade, os débitos inscritos em dívida ativa, aqui superior a R$ 250.000, ou ainda que seja superior a 30% do patrimônio da empresa ou 30% do valor das operações no ano anterior. Então, esses são apenas alguns estados, se não me engano, acho que um total de 12 ou 13 estados que ele identificou
definições de devedor contumaz e todas muito próximas dessa linha dessas legislações. Então, trouxe alguns exemplos aqui até para trazer a provocação. Então, o que eu consegui notar? Que as definições do devedor contumaz, elas não visam impor propriamente um agravamento de penalidade, mas sim deixar o fisco mais próximo desses contribuintes para evitar que eles continuem de forma contumaz. Não vamos matar esse contribuinte, não vamos impedir a atividade dele, como o Júlio vinha falando no começo, mas vamos garantir que ele cumpra as obrigações tributárias. E é claro, aqui, sem prejuízo já das hipóteses de responsabilização que existem hoje no CTN, as questões de dolo ali específico do agente, responsabilidades solidárias, responsabilidade pessoal, responsabilidade por infração, que continua sendo aplicado para buscar aquele que gerou um inadimplemento fraudulento. Então, aqui, vamos colocar um mecanismo preventivo, até semi-repressivo, para que garantir a arrecadação tributária. E, em paralelo com o nosso projeto, além de poder trazer esse acompanhamento diferenciado, também pode ser um mecanismo para uma forma de afastar aqueles mecanismos preventivos, aquelas notificações prévias que a gente pensou, poxa, o cara é um devedor contumaz, ele realmente está fazendo errado porque quer, e note, débitos declarados não pagos, ele sabe que está fazendo isso, ele não está pagando porque não quer, ou às vezes porque não pode, mas podemos pensar em forma de tratar isso. Ainda dentro desses critérios de devedor contumaz, um ponto que me chamou aqui a atenção é que ele traz muito imposto declarado e não pago, declarado e não pago. Mas como é que fica aquele contribuinte que, de fato, ele não paga por uma questão de sonegação? Tudo bem, tem as penalidades aplicáveis, a gente pode ter um agravamento de penalidades, a questão do dolo, até pode, dependendo do caso, ter suas consequências criminais, aqui uma eventual sonegação, uma fraude, mas o devedor contumaz acaba não caindo ali nessa definição. E, por fim, ainda quanto aos critérios, as críticas que eu já vim trazendo aqui, conforme a gente analisou as legislações, que, de fato, como a gente pode equalizar essa definição? O não recolher determinado período me parece um critério razoável, e equalizar qual seria o período disso, 3 meses, 6 meses, 8 meses, algum outro período, ou ainda aqui os débitos inscritos em dívida ativa, os valores expressivos, valor fixo ou percentuais do patrimônio, faturamento anual, combinação desses critérios. Então, aqui, com isso, encerro aqui a minha palavra e abro aos debates. Perfeito, Gabriel. Antes de entrarmos assim, né, em todo esse trabalho aí, né, que o Gabriel desenvolveu, eu só queria fazer uma provocação, até baseado no seguinte: nós vamos ter um recesso, eu acabei de ser informado aqui pela GV, a gente tem um recesso de nosso grupo e todos os grupos de trabalho no mês de julho, né? Então, a gente vai voltar, a gente tem semana que vem, que é dia 30 ainda, né, de junho, e aí voltamos só no dia 4 de agosto, tá? Aí eu queria pedir, se vocês pudessem fazer também a seguinte linha de pesquisa, porque eu tenho uma preocupação, assim como nas questões de reforma tributária, um dos argumentos que sempre se coloca é até quando uma legislação nacional pode ir sem confrontar a questão da separação federativa, né? Então, isso, é claro, se aplica também aos municípios, né, dentro da linha do que o professor Geraldo Ataliba defendia lá atrás, né, a questão da independência, né, dos entes. Ao meu ver, né, a gente tem argumentos fortes no sentido de que essas normas que tratam de infrações, né, ou que tratam de conceitos relacionados à infração, como é o caso da contumácia, e que acarretam medidas sancionatórias, quer pecuniárias, quer restritivas de direita, ou quer com tratamento diferenciado, né, em relação ao tributo, né, que é disso que a gente está falando também, que essas medidas elas poderiam sim ser tratadas numa esfera nacional de uma lei complementar, porque elas têm a ver com medidas sancionatórias. Então, isso, os grandes conceitos sancionatórios, penais tributários,
e tributários penais, eles seriam permitidos né, esse tratamento na via nacional, até como forma de ter uma uniformidade que se justifique entre os entes federados e entre as municipalidades. Né? Então, não sei quem pode se candidatar, eu acho que essa é uma linha interessante da gente desenvolver em paralelo, porque quando a gente for oferecer o nosso projeto, essa resistência pode aparecer. Falar, mas por que eu tenho que adotar um conceito de contumácia nacional? Por que eu não posso estabelecer o meu conceito de contumácia no município de Salvador, no estado de São Paulo, no estado do Espírito Santo? Então, não sei se alguém se dispõe a isso. Acho que isso é quase... Eu estou tentando jogar xadrez, né? É uma coisa um pouco em paralela, mas é necessário a gente ter esse aporte, eu diria, de tecnologia do direito, né, para pelo menos termos argumentos para dizer o porquê que podemos tratar de vários conceitos que, a princípio, as legislações estaduais estão tratando já, né, e provavelmente numa pesquisa municipal isso pode começar a acontecer também. Os estaduais até mais lógico em razão dessa jurisprudência do Supremo, né, que usa a contumácia para caracterizar o crime tributário. Esse é um gancho interessante, né? Para caracterizar o quê? O crime tributário. Então, como que eu vou ter um crime tributário num conceito local? Né? Se a contumácia é necessária para a definição do tipo penal tributário, né, da sonegação de ICMS, como que eu vou deixar isso para o ente estadual ou municipal? Né? De fato, eu descaracterizo o sistema penal brasileiro. Né? Então, esse tipo de raciocínio, só estou puxando os raciocínios, né? Eu acho que seria interessante. Se alguém se candidatar, serão, ou alguém, né? São muito bem-vindos. Mas eu acho que isso vai ser necessário em termos da resposta do grupo. O Gabriel, acho que levantou a mão, né, Gabriel? Por favor. Só ia comentar, Júlio, até só para a gente. Acho que foi um dos pontos que a gente chegou a discutir em algum dos outros dispositivos lá na última reunião, não consigo me recordar qual que era. Só para a Hum, gente, às vezes, fazer um distinguish, cortar alguma coisa aqui, a questão, para afastar essas definições de contumácia que a gente está trazendo para fins tributários da esfera penal. Até porque aqui, eu posso cometer alguma impressão que eu vou falar agora, mas parece que o penal ele busca muito mais verificar a conduta do agente, aqui não é a empresa, quem comete a infração, mas sim alguma pessoa que cometeu aquilo, alguma pessoa que gerou aquela dívida contumaz. Então, afastar um pouco isso para deixar o penal rodar um pouco mais livre e buscar os responsáveis. tá. Perfeito. Se alguém depois se dispuser, né, ou achar isso interessante, esse objeto, eu acho que vai ser necessário a gente ter essa linha, essa sublinha de pesquisa aí. Por favor, Maria Andréa. Gente, desculpem, eu estou sem vídeo, não sei porque a câmera parou de funcionar bem no meio da reunião, mas não é um fantasma, eu estou aqui, tá? Na verdade, eu até me recordo, Júlio, que a gente teve muito essa preocupação inicial, quando a gente estava lá no início do grupo, eu acho que isso deve ter sido aí lá pelo segundo mês, terceiro mês de debates, onde a gente fez um trabalho na verdade, construção do conteúdo da norma, com essa preocupação de afastar alegações de inconstitucionalidade decorrentes desta configuração de norma nacional. Então, talvez a gente pudesse até, se você achar que é interessante, independentemente até de pesquisas e aprofundamentos paralelos que a gente possa fazer, a gente poderia, talvez, numa próxima reunião, trazer um pouco aquele material que a gente debateu lá no início para debate agora. E aí, a partir daí, a gente poderia até, eventualmente, alguém aprofundar, a gente se candidatar em uma dupla, etc., para aprofundar mais ainda o tema. Não sei o que você acha. Ótima ideia, e a gente pode melhorar isso tentando achar jurisprudência. Talvez isso já foi provocado nos tribunais, né? Porque eu tenho certeza que esse ponto vai ser um ponto de uma pista de resistência, como dizem, né? Vai ser onde o pessoal vai tentar nos falar, olha, mas isso aqui você está infringindo competências estaduais, municipais, né? Isso descaracteriza a competência tributária dos estados. Né? Então,
eu acho que é interessante a gente ter algumas respostas que a gente possa oferecer, né? E o grande objetivo é que a gente tenha, ninguém quer invadir competência de ninguém, mas dentro de um sistema sancionatório, né, um país desse tamanho, com todas as nossas vicissitudes, diferenças e tudo mais, se cada um puder definir o seu crime, o seu crime tributário ou as suas infrações tributárias, né, a gente vai aquele mesmo problema que a gente tem no nosso sistema tributário, né, que é cada um quer um sistema tributário para chamar de seu, né? Os grandes lobbies, essas coisas todas. É isso que se tenta, de alguma forma, construir uma feição nacional que a todos garante a segurança jurídica. O grande valor é esse. Em matéria de infração, segurança, em matéria de direito, é óbvio, mas em matéria de infração, a segurança jurídica é o grande valor dos estados modernos, dos estados civilizados. Então, é isso que... Não é que você está abrindo mão de alguma coisa, na verdade, você está contribuindo para a construção de algo que permita ao Brasil como um todo ter uma cara né, verdadeiramente nacional para um assunto tão relevante, né? Mas tudo bem, a gente pode fazer isso então na próxima sessão e trazer essas questões. Quem puder então fazer levantamentos a respeito desse tema, eu acho que encaminharia bem. Mas voltando então às provocações lá do Gabriel, quem gostaria de se manifestar sobre elas, por favor. Acho que o Wellington levantou a mão. Bom dia, Júlio. Bom dia, pessoal. Bom dia. É o seguinte, eu penso, e aí até pelo trabalho de pesquisa que o Gabriel fez, e a contumácia não deve ser confundida, inclusive, com o viés da decisão penal que foi dada naquela decisão do STF. Eu acho que são coisas distintas. Eu acho que o procedimento de contumácia é uma caracterização de um fato, né, de inadimplência, que sempre ela vai ser voltada para a inadimplência. Por quê? Porque se eu tenho outras condutas, essas outras condutas já estão tipificadas lá em outro dispositivo. Não tem nada a ver com a contumácia. A contumácia, ela sempre vem, e aí vocês podem me corrigir, no sentido de estar devendo, e estar devendo por um determinado período. E aí a gente viu, na exposição de Gabriel, que a gente tem de 3 meses, que é o caso da Bahia, que é o caso de Salvador também, né? 3 meses, que, considerando contumácia, já para efeito de caracterização do débito. Então, eu quero segregar esse contribuinte que, de forma, seja lá prefeito econômico, não, deliberada, prefeito de caixa dele, seja lá qual for de planejamento de caixa, ele deve 3 meses alternados, né, ou 3 meses consecutivos. Aí, então, já adota agora uma outra conduta, né, de bloquear ele, sanção administrativa, de onerar, de não dar benefício. Então, eu penso eu que definir devedor quanto mais, ele deve ser neutro no sentido de a gente atacar, e não como essas legislações aí. A legislação que leva em consideração percentual de patrimônio não vem com o devedor quanto mais, com a conduta. Eu acho que misturaram aí os estados, e você vê que quando trata a legislação de estado, né, um segue o outro, faz, dá uma nota e aí todo mundo vai seguindo, depois com a pressão política, um cede para 8 meses, outro para 3, outro para 5, e aí eles vão colocando. E penso eu que a gente deva focar até o conceito, o projeto de lei 1646, que André trouxe citou no passado, na reunião passada, ele dá um conceito, né, de contumácia, trazendo um comportamento fiscal, né, caracterizado pela inadimplência substancial. Então, já vem um conceito. O que é inadimplência substancial? Número de meses alternados ou consecutivos e reiterada de tributos. Então, ele generaliza todos os tributos, desde que esse comportamento fiscal de inadimplência substancial e reiterada de tributos. Eu gosto desse conceito, tá? E o restante dessa lei é procedimento de combate à dívida ativa, fortalecimento, ou seja, são outros procedimentos. Basicamente, no meu entender aqui, a gente vai aproveitar o comportamento fiscal caracterizado pela inadimplência substancial e reiterada de tributo para definição de contumácia. Então,
E eu concordo até com esse conceito que está no projeto de lei 1646. Então, Júlio, eu penso assim que o comportamento penal trazido, para mim, não tem nada a ver. Acho que um comportamento penal com contumácia são coisas distintas. Porque se eu tenho um comportamento de sonegação fiscal, ele realmente, certamente, ele vai ser quanto mais, pode ser pela metade, né? A sonegação pode ser por 10%, mas é um comportamento de sonegação fiscal, que vai ser tratado pelo 837 de 90, né? E não o Código Penal e por aí por diante. E não pela contumácia. Pela contumácia, acredito que o comportamento, essa definição aqui que está no projeto de lei 1646, eu acho que, assim, é a primeira face que está adequada, minha opinião, por momento, amigo. É. Agora, Wellington, nesse ponto, talvez antes dessa alteração da jurisprudência do Supremo, ficasse bem claro da forma como você está dizendo, né? Mas hoje parece que as coisas se cruzam um pouco, há um ponto de tangência aí, né? Há um tangenciamento, no sentido de que, mesmo que eu não tenha praticado atos dolosos, atos de sonegação típicos, pela mera inadimplência contumaz, eu me torno um sonegador, né? Então, é esse ponto de tangenciamento que aproxima, né, a questão da mera, né, dívida com condutas de fato de fraude, né? Esse é um ponto que eu digo, por isso que eu digo, né, que a própria definição da contumácia acaba tendo efeitos penais tributários e não só tributários penais, né? E aí, como que a gente sai dessa armadilha? Né? Porque antes era simples, eu dizia o seguinte: se eu sou só devedor, nem se fala em penal tributário, né? Só vou falar em tributário penal, que são essas sanções, multas e outras coisas, regimes especiais, né, de arrecadação e tal. Hoje não é bem assim, né? Apesar de não ter tido nenhuma mudança legislativa, nós tivemos uma mudança de interpretação das leis existentes. Isso é uma coisa que toda hora nós criticamos, né? Independentemente para que lado sejam essas alterações, o fato é que, por mais que o direito não possa ser engessado, né, tudo também não pode ser cláusula pétrea, aquela crítica que se faz que o direito ele é cíclico, ele muda, ele tem características culturais, né? Mas o fato também que a gente tem, né, de situações que sempre foram dispostas dessas maneiras em termos legislativos. Nenhuma mudança legal foi feita. E aí se começa a interpretar de outra forma, isso causa uma crise, né, em todos nós, né, que somos aqueles que temos que discutir a essência, a natureza jurídica das coisas, né? E a gente procura fazer isso dentro de um grau de sistematização, né? Quando essa sistematização se quebra, a gente fica um pouco atônito, né? Por isso que a minha provocação, né, depois da fala do Gabriel, é como conciliar essas coisas. Eu já não posso mais afirmar hoje que um sonegador é só aquele que comete atos com dolo, fraude ou com algum tipo de comportamento que inviabilize ou dificulte o sistema arrecadatório, né? Eu tenho que dizer que alguém que planeja o seu negócio de forma contumaz, sou obrigado a usar a palavra, né, para não pagar ICMS, também é um sonegador, né? Agora, como conciliar isso com toda a doutrina penal existente é quase impossível, né? Quando você tem os autores, é claro que os autores depois disso devem estar alterando aí os conceitos todos, né? Mas foi nesse sentido a minha provocação. Mas alguém mais quer contribuir em relação ao material que o Gabriel trouxe dos estados, essa ideia e também aquela ideia que eu trouxe, né, de eventualmente ter alguma espécie de procedimento administrativo prévio para o enquadramento formal de alguém como contumaz, né? Você agora, para o estado de Sergipe, é considerado contumaz por isso, um ato motivado, né? Porque você preencheu esses requisitos, né? Isso talvez desse algum
grau de segurança maior que inviabilizasse, né, simplesmente alguém ser chamado de contumaz porque não recolheu de acordo com o critério A, B, C ou D. Né? Ô, Júlio, Vamos lá. eu penso assim, a gente está aqui numa construção. A gente tem essa decisão, que é uma decisão não unânime e que todos não aceitam, né? Você considerar a contumácia como um crime. Um exemplo, me permita, assim, pelo menos na minha compreensão, daquele contribuinte, que ele contumazmente deixa de recolher um determinado tributo por interpretar a legislação, porque fez um planejamento tributário, entre aspas, na visão do fisco, equivocada. Ora, ele tem que atacar o planejamento tributário, para depois ele caracterizar se incidir ou não. Mas isso não quer dizer que esse comportamento dele, para efeito de caracterizar a inadimplência, para efeito de contumácia. Ele é um comportamento atípico, um comportamento de sonegação, por conta do planejamento dele, que vai ser atacado em qualquer hipótese, de contumácia ou não, de não recolhimento integral ou de recolhimento parcial. Né? Então, esse sim é um comportamento que tem que estar descrito lá na representação para fins penais, seja através de uma auto-notificação ou através de uma representação qualquer que o fisco faça, aí tem um procedimento específico. Então, o que penso eu aqui, diante da sua exposição, nossa conversa? A gente tem um fato, são decisões do STF que são aplicadas. O outro fato é, vamos dizer assim, se a gente for propor enxugar o que é o conceito de contumácia, como ele deva ser praticado mesmo, né? Falta de pagamento. E falta de pagamento de forma reiterada. Qual o período? 3 meses, 6 meses, 1 mês? Não sei. Né? Que vai se colocar ou deixar livre para que os entes coloquem isso, respeitando, por exemplo, um mínimo de 6 meses. Vamos a gente entender que é razoável, uma média. E colocar as exceções. Eu acho que aí colocar o que você falou, né, um artigo que deva ser antes de ser colocado, dado ao contribuinte essa possibilidade de ele ser comunicado. Energia elétrica, CDC, né, 3 meses. Plano de saúde, 3 meses no Código Civil. Então, o que é que faz? Recebe uma cartinha. Ele vai lá, paga um mês, deixa de ser inadimplente, quanto mais para ser. A punição ser cortar a energia dele, ou então deixar de receber o benefício do plano dele. Então, tem, entre aspas, um procedimento, como você bem colocou, Júlio, já tinha colocado nessa reunião, um procedimento anterior. Isso eu acho que é importante. E deixar esse procedimento dito no sentido de que o que é contumácia. Agora, quando essa contumácia, talvez a gente pode botar um parágrafo aí, estiver envolvido um indício de crime ou sonegação ou venha a ter, ele deva seguir legislação própria do crime, efeito de representação penais e tudo. Ou seja, qual é a minha ideia? Poder fazer um link dizendo que, através de um parágrafo, né, deixando uma notícia ali no parágrafo qualquer, de que, quando se tratar de crime, deva ser apurado em procedimento próprio, né? Através do que ele descobriu daquela contumácia. E caracterizar o que é contumácia pura e simples, como deva ser na lei complementar, e depois caracterizar que deva ser adotado um procedimento anterior, dando ciência ao contribuinte. Eu não sei se, pelo que eu dei uma lida aqui, nesse material que foi disponibilizado, eu acho, penso eu assim, de forma muito preliminar, que a gente poderia tratar esses 3 pontos para definir o que seria, de uma maneira geral, né? Claro, contumácia. É o que eu penso assim no início, Júlio. Perfeito. Não sei se mais alguém... Eu acho que também, até dentro do material que o Gabriel circulou também, tem aquelas considerações iniciais, né? A distinção entre devedor contumaz e devedor comum. Isso foi circulado também, Gabriel? Só confirmando. Ainda não, Júlio. Não? Circulei Então tá isso bom. Estou me internamente lá. precipitando aqui. Só contextualizando, gente, desculpa, é que a minha estagiária ajudou aqui na pesquisa, fazendo um levantamento, ela fez um relatório super bacana, eu compartilhei com o Júlio hoje cedo. Trazendo essas muito legal legislações e mesmo. uns comentários, vou até circular para vocês, ficou bem bacana.
né, ficou bem interessante, e um dos aspectos, inclusive, Wellington, que pode legar, porque, de novo, esse assunto aqui, ele une e é bom quando tem esses assuntos, né? Unem o público e o privado. Por quê? A contumácia ela vai contra a concorrência leal, né? Então, é um fator de concorrência desleal. Então, pode interessar, inclusive, aos concorrentes que percebem que há um player, né, uma empresa que tem uma prática, né, reiterada de não pagar determinado imposto, né, ou de adotar estratégias para não recolhê-lo adequadamente, de forma reiterada, isso gera uma situação de mercado ruim, né? E pode enviar. E eu vi isso acontecer algumas vezes, acho que na experiência de vocês também, né? Poderia citar exemplos aqui, por exemplo, dentro do setor de fármacos, algum tempo atrás, ou de combustíveis, onde empresas sérias ficaram prejudicadas, bastante prejudicadas, porque não tinham condições de concorrer com empresas que simplesmente não recolhiam impostos, né? Então, se existisse um mecanismo também de interação dessas empresas que estão sendo prejudicadas com o próprio Estado, os dois juntos, né, dentro de um processo regular, poderiam construir a formalização de uma empresa como contumaz, certo? Isso pode quebrar também essa ideia de que só interessa ao Estado que não haja devedores contumazes de impostos, né? Porque, de fato, se é um sistema de conformidade, vamos dizer assim, de compliance verdadeiro, né? Todos são fiscais de todos, porque a quebra desse pacto implica em benefícios a alguns e em tremendos malefícios a outros, né? Então, essa ideia que é um pouco trazida nesse material que o Gabriel já vai circular, achei interessante porque ela permite, inclusive, uma aproximação da iniciativa privada e do Estado com um objetivo comum, né, de todos terem a mesma prática tributária. Isso no Brasil, é triste dizer isso, mas é quase um sonho, né? Porque ainda eu não vejo como eu não, né? Eu vejo como desvalor, mas eu não vejo que a sociedade brasileira considera verdadeiramente a sonegação como uma conduta a ser evitada. Não sei se vocês concordam comigo, mas não se vê isso como um desvalor. Mas na prática é um tremendo desvalor no sistema de concorrência, por exemplo. Mesmo que você, né, que dentro de uma ideologia, né, que não considere o Estado brasileiro como um bom devolvedor, Estado lato sensu, né, daquilo que se dá a ele para que ele faça a repartição, mas dentro de um sistema puramente de competição, se não há regras que são seguidas por todas e mecanismos para que isso de fato se implemente, teremos problemas relacionados à própria existência das empresas, dos contribuintes sérios, né, daqueles que querem pautar a sua realidade dentro da conformidade tributária. Eu não estou entrando aqui nos detalhes das situações duvidosas, que são inúmeras no nosso sistema, dos tremendos problemas de litígios tributários que ultrapassam, os números no Brasil são sempre confusos, mas de 5 a 8 trilhões de reais, né? Então, como que um país com PIB como o nosso tem um litígio tributário desse tamanho? Há um problema evidente aí, né? E não são sanções que vão resolver esses problemas. É nisso que a gente está colocando o nosso dedo. Mas eu achei muito interessante essa ideia também, porque ela traz todos para o mesmo palco, né? Interessa a todo mundo que existam regras minimamente comuns e que haja, de fato, instrumentos legislativos e, em geral, administrativos para que essa conduta reiterada, inadequada, né, do ponto de vista tributário, tenha remédios de combate, né? Não sei o que vocês acham aí desse complemento. Depois vocês vão ter mais calma para analisar tudo isso, mas eu acho que a construção... E eu acho que também a gente... Agora, de fato, o que eu pediria a vocês, quem se aventura aí a ser um redator de todas essas ideias e de tudo mais, e desse material compilado agora pelo Gabriel também, pela assistente dele, né?
porque eu acho que a gente vai precisar trabalhar em algum texto ou alguns textos, né? Quem puder fazer isso, aí a gente volta também nessa questão, né? Além daquela questão anterior que a Maria André até sugeriu, que a gente retome o início dos nossos trabalhos, a definição clara do porquê uma lei complementar nacional é competente, sim, para tratar desses temas sem ferir pacto federativo. Acho que esses dois grandes temas são desafiadores, né? Mas precisam de um trato adequado, assim, em termos de ganhar robustez, né? E para que, de fato, a gente tenha instrumentos eficazes, né, para esse tipo de situação. Porque a gente sabe, né, no mundo das ideias e das coisas, e dentro do Congresso Nacional Brasileiro, conheço tanto os outros congressos, mas talvez seja assim também, nós sabemos que o sistema ele tem os seus mecanismos de funcionamento, né? Então, se a gente leva ideias e tudo mais, até usando aquela figura que muitas vezes é usada, né, da salsicharia, né? Entra alguma coisa, sai alguma coisa que a gente não sabe o que é. A gente tem que tentar ter cautelas para, pelo menos assim, a espinha dorsal daquilo que a gente está pensando, a gente tenha condições de defender, tá? Não sei se alguém concorda com isso que eu estou falando, tem ideias, ou alguém se dispõe a esse tipo de construção também. Júlio, na verdade, assim, se você me permite até o comentário, né? As referências todas que o Wellington fez ao próprio projeto de lei, que era originalmente da senadora Ana Amélia, mas que depois acabou contando ali com o substitutivo, que do senador Jean Paul Prates, né, que inclusive do Rio Grande do Norte, etc. Até interessante, né, o projeto original da senadora Ana Amélia, do Rio Grande do Sul. Do sul ao norte, os Ou dois Rio seja, Grandes, né? é uma preocupação que realmente perpassa o país, né? E o que para mim ficou muito claro, até das alterações que foram feitas, foi uma preocupação de tornar muito visível a, a situação de inadimplência quanto mais em alguns setores. Não sei se o Wellington, quando leu, teve essa percepção. Porque ele, inclusive, elenca de forma muito clara, porque na versão da Ana Amélia, ele falava, olha, isso aqui abrange todos os setores, inclusive aqueles onde há o repasse no preço, etc., dando um foco ali que poderia levar à questão do combustível, setores assim mais sensíveis, onde a gente, infelizmente, às vezes tem um índice grande de sonegação. E nessa versão já do substitutivo, tem um artigo onde se coloca claramente os setores que inequivocamente estão abrangidos pelo projeto. Não que isso exclua os demais, mas o dispositivo diz, olha, enquadra-se no dispositivo dessa lei de forma especial o setor de combustível, o setor de bebidas alcoólicas, cigarros, e outros produtos, e aí é o link que eu queria fazer com a tua fala, né? E outros tipos de produtos e serviços mediante requerimento de entidade representativa do setor, do órgão com competência para defesa de concorrência ou iniciativa da administração federal. Ou seja, e aí tem uma necessidade de demonstrar que as condições estão presentes, que seria, por exemplo, uma delas o desequilíbrio concorrencial. Então, aqui abre-se uma porta até para se colocar de forma clara no foco do projeto, a partir de uma percepção do mercado de que aquele tipo de comportamento de contumácia na inadimplência, ele está prejudicando o próprio setor, né? E aí, uma outra coisa também que para mim chamou muito a atenção do projeto é a falta de uma definição assim realmente categórica do que é o devedor contumaz. Então, como eu estou sem vídeo, não consigo compartilhar com vocês, se vocês me permitem, eu vou ler aqui muito rapidamente, que é uma abertura, né? O que é o devedor contumaz? É um conceito que foi colocado aqui no artigo 6º como aquele que é do devedor contumaz é caracterizado na hipótese da inadimplência reiterada, substancial e injustificada de tributo. E aí, depois, nos incisos, ele vai procurar conceituar no parágrafo 1º o que é inadimplência reiterada, substancial e injustificada cumulativamente, né? E aí, a falta de recolhimento integral do tributo por 4 períodos de apuração seguidos ou 6 alternados,
a existência de débitos tributários inscritos em dívida ativa ou declarados e não adimplidos, em montante superior a 15 milhões, e que correspondam, né, a mais de 30% do valor do patrimônio conhecido do sujeito passivo. A forma da redação desse dispositivo, o que remete aos débitos inscritos, ela transparece que seus requisitos seriam cumulativos, apesar de não estar dito que é cumulativamente, mas aqui tem um E entre as alíneas que coloca a ideia de que os requisitos seriam cumulativamente, né? Em montante superior a 15 milhões e que corresponda a 30% do valor do patrimônio conhecido, supere 30%. Então, isso, sem dúvida nenhuma, já coloca esse conceito de devedor reiterativo, devedor contumaz, num patamar que não vai alcançar muita gente. E eu até fiquei me perguntando o seguinte, essas definições todas, elas partem de uma premissa de que a dívida fiscal, o débito fiscal, ele está declarado. Se eu estiver errado, você me corrija, viu, Wellington? Mas, assim, ela parte da premissa que o débito fiscal, ele está declarado. E não o que não abrangeria, por exemplo, uma etapa anterior, que é aquela sonegação e aquela conduta socialmente mais condenável ainda, que é a falta de entrega da obrigação acessória confessando o tributo. Então, acho que também, quando a gente for trazer aqui o conceito do devedor contumaz, na minha opinião, eu acho que a gente deveria extrapolar um pouco esse conceito posto nesse projeto, que está em linha também com os conceitos que o Gabriel trouxe na apresentação, onde, no final das contas, se faz um corte para tratar apenas a dívida confessada e não adimplida. E, na verdade, eu acho que precisaria dar um passo atrás para também pegar a conduta que ainda mais que tem um aspecto penal claro, mas que também precisaria ser tratado do aspecto tributário, que é a falta de entrega da obrigação acessória para evitar que aquele débito seja conhecido pelo fisco, né? Então, como a gente já está com o tempo estourado, finalizo aqui, Ju. Perfeito, perfeito. Disso que você falou, Maria André, tem, né, em relação a esse E, né, lembrei um pouco aí do professor Paulo de Barros, né, essa questão do E includente ou E excludente, né, e sempre fica aquela discussão, né, quem passou aí pelos bancos, né, da PUC nessas questões, né, sabe, essa é uma grande polêmica, né, o E ou, né. Exatamente. Mas quando se trata de infração, normalmente, né, uma disposição como essa há que ser lida cumulativamente, pelo menos essa é uma linha que até agora acho que o Supremo não mudou, né? Pelo menos eu não conheço jurisprudência nesse sentido diverso, né? Mas, de fato, chegamos aqui ao nosso tempo. Então, assim, o meu convite, né, para a próxima semana, acho que aí a gente vai poder também contar com o Bruno, né, que teve que viajar aí para o Rio Grande também, né? A gente está falando de Rio Grande, o Rio Grande do Sul, no caso, para atender lá uma questão profissional, e já deve estar de bombacha e tomando chimarrão, né? Mas depois a gente continua, então, na semana que vem. E, sabedores que somos desses desafios que eu tentei colocar, quem se dispuser, depois quiser entrar em contato comigo para a gente, de fato, criar uma linha robusta, né, de pesquisa nesses dois pontos, acho que seria bem interessante. Inclusive, isso pode ajudar o pessoal depois da reforma tributária. Ou nós podemos beber um pouco da fonte, porque eu me lembro que isso foi tratado em discussões ainda antes da pandemia, inclusive, né, que eram presenciais da reforma tributária, e eu vi alguns representantes de estados e de municípios colocando esses pontos que havia um sério risco de se entrar na seara que pertencia a esses entes, né? Então, mas isso foi se tentou construir uma teoria, né, no sentido de que algum grau dentro de uma federação você tem características nacionais e que em algumas matérias essas características nacionais elas são necessárias, mesmo que isso aparentemente possa levar, né, a algum tipo de redução de competências estaduais e municipais. Mas eu só trouxe esse tema porque, de fato, eu sei que uma hora ou outra a gente terá que enfrentá-lo. Mas obrigado, então, e nos falamos na próxima sexta, dia 30, né? Antes, então, do recesso que começa em julho e depois a gente só vai votar em agosto. Obrigado, então. Até mais. Obrigada. Tchau, Obrigada. gente. Até Bom mais. final de Tchau. semana. Bom São Final de João. semana. Até mais. Bom São João,